grande pergunta é: e quando tudo tá dando errado, o que fazer? Grave um vídeo. Brincadeira, na verdade, continue fazendo até que aquilo dê certo. Isso é uma regra básica para a sua vida. Enquanto as coisas estão dando errado, continue até que aquilo dê certo. É realmente uma questão de persistência e de constância. E 90% das coisas que muitas vezes não tem dado certo, talvez com mais constância, é bem provável que dará certo. Eu estava tentando fazer a live, eu faço todos os dias, de segunda a sexta live aqui no meu perfil do Instagram. E eu tentei a primeira vez e por alguma razão fiquei sem áudio. Aí eu saí, eu entrei de novo e a internet falou que não estava funcionando. Aí tentei de novo, até que eu pensei, quer saber? Eu vou gravar, vou subir depois no horário que tiver tudo funcionando, para que o pessoal possa acompanhar. Então preste muita atenção, porque neste vídeo tem algumas lições para a sua vida que, se você aplicar, eu tenho certeza que serão bênção para você. Eu estava falando, né, no conteúdo de hoje, que eu estava conversando com o pessoal lá na minha rede social, sobre a questão de que muitas vezes nós queremos entender aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, quando na verdade o Senhor não explicou por que Ele está fazendo aqui em nossas vidas. Então o conselho que eu te dou é: não queira entender aquilo que o próprio Deus não explicou. Porque muitas coisas na nossa vida que podemos chamá-las de processo, né, de deserto, de preparação, de período de realmente de preparar, nós podemos chamar isso de deserto, de processo. Então, este momento em nossas vidas, muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós não saberemos como é que vai ser. Mas há uma certeza de que no final há o propósito que o Senhor já falou para você. Então, o nosso vídeo de hoje vai falar sobre essa questão, tá? Então, quando as coisas não estão dando certo, quando as coisas estão com problema, é claro que eu dei o exemplo de uma live, né? Algo muito simples, mas você pode aplicar isso para qualquer área da sua vida, quando as coisas não vão bem. O meu conselho para você: persista, continua, seja constante, não pare. Porque uma coisa é certa, a vida ela é feita de ciclos. Então haverá o ciclo que você estará lá em cima, haverá o ciclo que você estará lá embaixo. Então há um momento bom, há um momento ruim. E a grande questão é essa. Então quando você está no momento bom, se prepare, porque virá um momento ruim. Mas quando vier um momento ruim, suporte, porque logo virá também um momento bom. A vida é dessa maneira. E nós estávamos, né, neste domingo ouvindo o meu pastor ministrar aqui em nossa igreja. Que palavra poderosa! Estamos estudando o livro de Êxodo. E ele apresentando para nós todo aquele processo, todo aquele sofrimento na vida ali da mãe de Moisés, né, da família de Moisés, que era um período onde as crianças que estavam nascendo estavam sendo mortas ali por Faraó. Então foi um momento muito difícil. Então existem dificuldades que você talvez não consegue entender por qual razão. E é daí que vem essa frase, né? Não queira entender aquilo que Deus não explicou. Exatamente disso. Há situações, ocasiões, momentos difíceis na vida que nós não iremos entender. E tudo bem, ok? Preste atenção aqui, tudo bem. Tem coisas que você não irá entender mesmo, mas continue. Beleza? Eu brinco, né? Tem esse exemplo que um dia eu ouvi já faz bastante tempo. Você às vezes não sabe qual é o funcionamento exato de um ar-condicionado. Me explique, por favor, na forma mecânica, né? A parte ali da engenharia do ar-condicionado. Como é que ele funciona? Ah, pastor, eu não sei, mas eu sei que se eu apertar aquele botãozinho ali, vai ligar e vai refrescar. Exatamente. Você percebe que tem tantas coisas na vida que você desfruta, que você usa e que você não sabe exatamente como é que funciona? Você não entende com profundidade? O processo de Deus se encaixa muito bem nesse exemplo, na maioria das vezes. Às vezes você não vai entender, mas permaneça, continue, porque há um propósito ali no final de todas essas coisas. Vamos lá. Nós estávamos estudando, né, sobre a palavra do Senhor, e teve algo que se destacou para mim naquele culto, que foi quando o meu pastor citou o livro de Atos, Atos capítulo de número 9, verso de número 15. Eu vou ler aqui. Se você tiver acesso à Bíblia aí também, acesse ela, abra ela aí para que você possa ler comigo. Todavia, eu vou ler, você pode também prestar atenção aí do outro lado para você ouvir. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, né, capítulo 9, verso 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Verso 16. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha que coisa poderosa, meus irmãos. No capítulo 9 de Atos, vai apresentar para nós, vai contar para nós a história da conversão do apóstolo Paulo. Exatamente, o apóstolo Paulo, essa grande referência que temos na Bíblia, no Novo Testamento, né, em particular. Um dos maiores ministros e pregadores do Evangelho da Graça, se assim posso dizer. Neste episódio, neste capítulo 9, vai falar sobre a conversão.
Só que preste atenção na direção que Ananias dá, né, na direção que Deus dá a Ananias acerca do apóstolo Paulo. Porque ele fala, ó, este homem, está se referindo ao apóstolo Paulo, ele é um instrumento escolhido por Deus para falar do evangelho. Aí que mora a grande questão. Quantos de nós somos também esses instrumentos para falar acerca de Jesus? De verdade, falar algo para você. Todos nós. Todos nós temos um chamado de compartilhar o evangelho, de ide e pregai o evangelho. Faz sentido para você? Se faz sentido para você, escreva aí nos comentários, por favor. Primeiramente, já curta este vídeo, é muito importante que você curta. Segundo, já se inscreva no canal, também é muito importante para o crescimento do canal. E a terceira coisa que eu lhe peço é escreva nos comentários. Todos fomos chamados para pregar o evangelho. Uns vão pregar em um púlpito, sim, pastores, pregadores, amém. Pessoas de ministérios ali integral na obra, amém, glória a Deus. Mas o pregar não é só, o falar do evangelho, o pregar o evangelho, não é só em um púlpito, não é só com o microfone. As tuas atitudes no seu serviço é pregar o evangelho ou não, entendeu? As tuas atitudes na faculdade é pregar o evangelho ou não. Na escola, no meio da família em que você vive, no meio do grupo de amizade que você tem, nos lugares que você frequenta, é a sua oportunidade de pregar o evangelho. Nós pregamos o evangelho constantemente, só que infelizmente alguns pregam mal. De que sentido? Dando mau testemunho. Dizendo que são cristãos, mas representando pessimamente Cristo. Porque a ideia de um cristão é aquele que bem representa Jesus. Só que infelizmente muitos têm, ou talvez alguns, né? Tem representado mal Jesus. Então, isso também tem que ser algo corrigido. Mas preste atenção. Essa fala aqui de Atos é para aqueles que foram chamados para pregar o evangelho. Em outras palavras, todos foram chamados para pregar o evangelho. Então, escreva aí. Todos foram chamados para pregar o evangelho. Escreva nos comentários, só para eu ver se você já chegou até aqui nessa parte do vídeo. Só que olha o verso 16 que ele vai falar. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Lembrando que nós estávamos estudando, né, o livro de Êxodo, sobre a questão do sofrimento ali, da família de Moisés, do próprio Moisés, todas as dificuldades e lutas. Aí você pode ver em Gênesis também, você pega ali de José, você pega ali Jacó, você vai pegando Abraão, vai voltando ali no tempo, você vai ver que há sempre ali evidências de um sofrimento. Sabe por quê? Grave o que eu vou te falar aqui agora. Anote essa frase em algum lugar. Reposte ela nas suas redes sociais, mas grave essa frase. Uma das maiores professoras da vida é o sofrimento. Ok? Ou um dos maiores professores da vida, né, no masculino, é o sofrimento. Por incrível que pareça, é esquisito que eu vou falar pra você aqui agora. Você pode até discordar de mim, mas é um fato na minha vida, né? O quanto nós aprendemos quando sofremos, irmãos? Você já parou para analisar isso? Na verdade, parece que nós aprendemos mais no sofrimento do que em qualquer outra ocasião. Por quê, pastor? Por quê? Eu não sei, eu creio que talvez seja o nosso corpo que se acomoda, a nossa carne que constantemente busca, né, a zona de conforto, né? Trabalhamos para um conforto, vivemos para um conforto, e o sofrimento nos arranca ali sem nós termos muitas opções do conforto para que nós possamos realmente ser transformados, amadurecer. Então, o sofrimento, de verdade, na minha opinião, é um dos maiores mestres aí de amadurecimento para nós. Por isso que ele fala no verso 16, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, por favor, não seja um crente Nutella. O que é isso? É o crente mimimi. Infelizmente, muitos da geração atual se tornaram esse tipo de filho de Deus, de discípulo, né? É o discípulo da cruz ortopédica. Qual cruz ortopédica, pastor? Aquela que se encaixa para melhor conforto da sua vida. A cruz não é confortável, irmão. A cruz é sacrificial, a cruz ela é difícil, a cruz leva à morte, entendeu? Não, a minha cruz leva à vida. Mas sim, leva à vida, mas primeiro leva à morte, ok? Primeiro Cristo morre, depois vem a vida em abundância. Mas primeiro houve a morte cruel de Cristo e depois a vida. A cruz é assim, irmãos. A cruz nos leva a sacrifícios. A cruz nos leva à morte. Então pare e pense. É impossível você cumprir um propósito divino sem que haja sacrifícios neste caminho. Haverá sacrifícios. Então para de tentar caçar um atalho, uma forma mais fácil, uma pílula mágica para você conquistar o que Deus te prometeu, porque não tem uma pílula mágica, entendeu? Existe um processo onde haverá sofrimento, haverá transformação, porque o Senhor precisa prepará-lo para receber.
Se você vai construir um grande edifício sobre ali uma propriedade, um terreno, a primeira coisa que tem que ser feito é preparar muito bem ali o fundamento para receber o grande edifício. Então, para as grandes promessas na sua vida serem entregues em suas mãos, o Senhor precisa fundamentar bem, preparar bem os fundamentos para que você receba, senão vai desmoronar amanhã. O que adianta Deus te abençoar, você vai te perder? Tem gente que ganha um carro, nunca mais vai para a igreja. Tem gente que ganha uma promoção, nunca mais vai para a igreja. Quando eu digo igreja, eu digo de você estar cumprindo a vontade de Deus, ok? E eu creio realmente que uma das maneiras é estarmos envolvidos no corpo local da igreja local, ok? Tem pessoas que discordam, falam, eu posso buscar a Deus em qualquer lugar. Você pode mesmo, irmão. Você pode buscar Deus até no inferno, diz o salmista. É verdade. Onde você estiver, Deus está contigo, porque Ele é um com seu espírito. Todavia, eu realmente creio que a única maneira de sermos corpo de Cristo é estarmos juntos com outros membros. Então, essa é a maneira que eu vejo que é o maior sentido, que é nós estarmos conectados à igreja local. Então, volta para cá. Então, haverá sofrimentos para isso, para que o Senhor possa, então, entregar aquilo que Ele te prometeu. Como diz aquela frase muito conhecida, né? No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Acredite, sem sofrimento, não há amadurecimento. Por isso de uma geração fraca. Porque homens fortes, né, fazem com que os tempos fiquem fáceis. Tempos fáceis faz com que surja homens fracos. Você está me entendendo? Homens fracos, por outra via, faz com que os tempos fiquem difíceis, e o tempo difícil, que são o sofrimento, os problemas, as dificuldades, vão gerar homens fortes. Essa é uma frase muito conhecida, você deve ter ouvido em algum outro lugar, me lembrei aqui agora, nem está no meu roteiro aqui do vídeo de hoje, mas grave bem essa verdade. O sofrimento não é ruim, ele é bom. É por isso que tem crescido tantos movimentos que têm levado o homem à sua origem, o homem à sua essência, levado o homem ao seu extremo, levado o homem ali a conhecer a sua força máxima. Por quê? Porque precisamos desse contato, desse atrito, para que possamos formar homens realmente forjados por Deus. Faz sentido para você? Quanto mais fácil, mais ruim. Quanto mais difícil, melhor. É uma regra para a vida. Eu discordo, pastor. Você tem direito de discordar, você tem o direito de estar errado, você tem o direito do que você quiser, ok? Você é livre, meu irmão. Mas, por favor, esteja aberto para aprender. Talvez uma lição como essa, que talvez você não esteja tão aberto no momento, pode mudar a sua vida, como um dia mudou a minha. Mas vamos continuar. Olha que interessante. Às vezes, e em especial hoje, eu não estava com um pingo, sabe, nem 1% de vontade de gravar, de fazer live, de fazer qualquer conteúdo que você imagina. Confesso para você que hoje foi um dia um pouco mais difícil logo pela manhã do que os outros dias normalmente são. Então hoje eu não estava com um pingo de vontade, mas sabe o que eu aprendi na minha vida? Que nós não devemos ser liderados, né, dominados, governados pelas nossas vontades. Mas pastor, você ganha alguma coisa com esses vídeos, com esse conteúdo? Sinceramente, não. Talvez um dia eu ganhe, mas talvez demore muito tempo. A questão não é nem essa. A questão é que eu sei que há um propósito em eu estar aqui gravando este conteúdo para que você possa de alguma maneira ser edificado. Eu realmente sinto como uma direção de Deus para mim fazer isso hoje. Você me entende? Então, não é por coisas naturais, não é por coisas dessa terra. Realmente é por um propósito. Então, se eu não estou com vontade de fazer um vídeo como esse hoje, inclusive que eu não estava um pingo de vontade de fazer, eu faço mesmo assim. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu irmão. Essa é uma das lições da vida adulta. Essa é uma lição de quem quer ser maduro. Você não faz o que quer, você faz o que tem que ser feito. O que significa é que tem um propósito maior. Ah, não quero. Ah, não gosto. Ah, não acho legal. Não interessa, vai e faça o que tem que ser feito. Como diz algumas pessoas que eu sigo aí na rede social, né? Não pense, só vai. Faz todo sentido essa frase. Não pense, só vai. É isso. Você já sabe o que tem que fazer? Vai fazer. Ah, mas hoje não tá legal. Tá bom, faça sem tá legal. Mas hoje tá frio, então faz com frio. Mas hoje tá calor, faz com calor. Mas hoje não sei o que. Você percebe que toda vez você encontra um bom argumento, uma boa desculpa para não fazer? Vou te dar um conselho que um dia eu ouvi do meu pastor. Ache uma boa desculpa para fazer o que você tem que fazer. Amém? Simples assim. Encontre uma boa desculpa para concluir o que você não concluiu ainda. Encerre os ciclos na sua vida, complete o que você começou, em nome de Jesus, vai fazer direito. Você não é mais criança, ok? Ah não, pastor, eu sou novo ainda, não interessa. Se você está num vídeo como esse,
E se já chegou aqui nessa parte do vídeo, você não é mais criança. Você pode ser até novo, mas criança você não é mais. Então se porte como um adulto. Estou sem vontade. Não tem essa opção, querido. Lembra quando você era criança de verdade? E às vezes amanhecia aquele temporal, aquele vendaval, aquela chuva de granizo e você olhava pela janela e falava: obrigado, Senhor, hoje eu não vou para a escola, vou poder assistir TV, vou assistir desenho, vou dormir. Lembra aquela época? Eu não sei se você lembra. Se você lembra, coloca aí se você lembra dessa época. O que você fazia quando você acordava no dia de chuva? Fala pra mim aí nos comentários, por favor. Quando você era criança e estudava ainda. Vou ser bem sincero com você. Minha mãe era muito boazinha comigo. Meu Deus do céu. Quando tava esse temporal, e claro, todo aluno vai falar: mas mãe, hoje não vai dar ninguém. Ou ia falar: mas mãe, hoje é só educação física. Aonde que é só educação física? Você vê que as crianças já mentem desde cedo e os pais caem nessa? Não é não, irmão. Não tem como ser só educação física. Tem outras aulas também, que são importantes. Hoje não tem trabalho nem prova, mas volta pro exemplo. Você lembra quando você era criança e você faltava num dia chuvoso na escola? Só que daí você cresceu, olha que benção, os boletos chegaram, né? A vida adulta chegou, os compromissos chegaram, as contas chegaram, as responsabilidades chegaram. E aí você acorda numa manhã, bem cedinho, para ir trabalhar e tá aquele pé d'água. O que você faz? Ah, que legal, eu vou assistir desenho, vou dormir até mais tarde porque tá chovendo. Não, meu irmão, você entra no carro, você monta na moto, você pega o guarda-chuva, você põe a capa, mas você vai trabalhar. Sabe por quê? Porque você não é mais criança. E criança realmente faz aquilo que tem vontade de fazer. Se você deixar a criança sozinha, ela não toma banho, ela não come comida de verdade, ela só vai ficar na frente da televisão. Vai comer só chips, bolacha e TV. Não comer TV, né? Vai ficar assistindo TV. Mas você não é criança. Então pare de se portar como uma criança, por favor. Porque eu não sei se você entendeu, mas você não está ganhando nada com isso. Pelo contrário, você está perdendo. Tem muitas coisas que você não está vivendo por causa desse comportamento infantil. Paulo, né? A gente está falando aqui da conversão de Paulo. Paulo vai falar à igreja de Gálatas. Se não me engano, capítulo 1, capítulo 4, a partir do verso 1. Lembrei. Ele vai falar que enquanto o herdeiro é menino ou menor de idade, a Bíblia diz, ele não usufrui da herança. Sabe o que significa isso ou não? Deus tem uma herança para você. Amém ou não amém? Escreva aí nos comentários. Amém, pastor. Eu creio que Deus tem uma herança, uma promessa, um propósito na minha vida. Você crê nisso? Então escreva amém. Ajude comentando, ok? Ajude depois compartilhando esse vídeo para mais pessoas poderem aprender sobre isso. Mas volta lá. Mas, nossa, me fugiu da cabeça aqui, meu Deus. Ah, lembrei. Gálatas 4, né? Então, a Bíblia vai falar que enquanto o herdeiro é menor de idade, esse menor de idade tem alguns significados para nós, ok? Não está falando só da maioridade no sentido de anos de faixa etária. Fala também, é um ponto de vista que nós podemos interpretar com muita clareza nesse trecho, sobre a imaturidade. Porque ser menino, até esse termo hoje na minha região é usado como se fosse para você falar que alguém é imaturo, né? Larga de ser menino, rapaz. Já ouviu falar isso? Isso é coisa de menino. É um termo que usa para questão de maturidade, coisas que maturos fazem. Então, o ser menino aqui se refere a isso também. Enquanto você não amadurece, você pode ser herdeiro de tudo. Você não usufrui. Sabe por quê? Porque Deus não é doido de entregar para você algo que vai te prejudicar. Então, se você é imaturo, você não vive as promessas. Se você é imaturo, você não alcança o propósito. Se você é imaturo, você não vai usufruir, desfrutar de tudo que o próprio Deus já preparou para você. E essa é a questão. Essa é a grande questão. Quem é que pode impedir Deus, o Todo-Poderoso, de realizar as promessas na sua vida? Sabe quem? Você. Pela imaturidade. Por fugir ali do sofrimento. Por buscar constantemente a zona de conforto. Você acha que é legal, né? Que, nossa, parabéns, olha só, consegui mais uma vez aqui ficar confortável. Acredite, isso é prejuízo para você. Porque prejudica o seu propósito. E acredite, isso é o maior prejuízo, mais que qualquer prejuízo financeiro. Quando você prejudica algo que está ligado à eternidade. Faz sentido para você? Se você chegou até aqui, por favor, escreva alguma coisa nos comentários. Me fale o quanto tem sido bênção para você conteúdos como esse. Sabia que o seu feedback para mim tem muito valor? Porque daí me ajuda a ter mais sentido tudo isso que eu tenho falado. Então é muito importante que você deixe aí um comentário, um feedback sobre este assunto, sobre o que eu tenho falado, se faz sentido para você, se não faz sentido para você. Você tem direito de concordar e de discordar também. Nós somos livres, irmãos. Amém? Que você me veja assim também, como alguém livre para falar aquilo que crê, né?
Ai, ai, ai. E eu encerro com o último trecho aqui que eu havia anotado. Provérbios capítulo 6, verso 6 vai falar sobre as formigas. Olha o que a Bíblia diz. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Tem mais versículos, mas eu vou parar aqui. Preste atenção. Uma das lições que eu quero te ensinar sobre a questão de tudo que eu falei. Ah, quando tudo está dando errado, quando eu estou sem vontade, quando não sei o que mais, sei lá qual outra desculpa que você usa, né? Mas aprenda com as formigas. Aqui ele fala, é preguiçoso, eu vou trocar como imaturo. Aprenda com a formiga imaturo, tolo, como muitas vezes nós somos, né? Digo isso por mim mesmo. E sabe uma das maiores lições que a formiga nos ensina aqui? Que na época do verão ela armazena o mantimento para na época do inverno ela não morrer. Então, quando você tem convicção de algo, de um propósito que Deus te deu, de um chamado que Deus te deu, de algo que você tem que fazer, esse é o verão, é o tempo das convicções, da certeza, do chamado, da glória, glória e aleluia, como dizem os meus irmãos. Mas haverá momentos de inverno, onde você não vai estar sensível a esse ponto, onde talvez as pessoas até dizem, né, parece que Deus não me ouve mais. Já ouviu esse argumento? Já ouviu essa fala? Isso acontece. É uma sensação, não é uma verdade. Mas haverá os tempos de deserto, de processo, de tribulações. E é nesse momento que você vai usar tudo aquilo que você pegou no verão, todas as verdades que Deus já te falou, das promessas que Deus já te deu, do chamado que Deus já te trouxe convicção, do propósito que você tem. São nas horas difíceis que você vai se relembrar de tudo isso, para que você se mantenha fiel e firme, mesmo quando não há vontade, mesmo quando não há prazer, mesmo quando não há alegria. Mas há uma coisa, há um propósito a cumprirmos. Amém? Que esta palavra encontre em nome de Jesus um lugar aí dentro do seu coração, que haja transformação na sua vida. E mais uma vez eu te peço, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. E sabe algo que eu quero fazer também? Eu preciso alcançar mais inscritos no canal para que nós possamos ter mais ferramentas ali liberadas no próprio canal. Então eu quero pedir para você compartilhe este vídeo para mais pessoas e fala, se inscreva no canal do Pastor Paulo para dar uma força lá, vai ser muito bom, né, essa tua força. E você vai ver aqui no canal, nós temos mais algumas opções de vídeos aqui. Inclusive falei algo muito interessante sobre as mentiras que têm sabotado muitas vezes a sua vida, você não percebe. É só você clicar aqui embaixo no canal e você vai ver mais vídeos sobre este assunto que vai te edificar ainda mais. Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!